Igreja, depois de um tempo tão maravilhoso de louvar o nosso Deus, nós estamos aqui agora para ter um tempo com Ele, um tempo de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Como é bom ouvir o nosso Deus, como é bom ouvir o nosso Pai. A gente tem a oportunidade de ser tão maravilhosamente visitados por Ele, já enquanto louvamos, enquanto cantamos, enquanto adoramos, mas esse é um momento particular dEle, com a sua grandiosa e maravilhosa palavra, e é nesse intuito que nós estamos aqui. Feche os seus olhos comigo, vamos rogar a Deus mais uma vez para que Ele nos visite aqui com a sua palavra. Senhor Deus nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença e adorarmos ao Senhor de formas tão distintas, com letras tão profundas. Receba, Senhor Deus, receba toda a glória, toda a honra, porque o Senhor é tudo para nós. Esse Teu amor que nos quebranta, Pai, esse amor que nos faz nos rendermos ao Senhor, Ele está presente aqui. É por isso que a gente canta com toda devoção, com toda entrega, porque queremos, ó Pai, que não sejamos, ó Pai, limitados a ponto de não poder adorar a tamanha beleza da Tua santidade, da Tua grandeza, ó Pai. E receba, ó Pai, dos nossos corações todo o louvor, ó Pai, toda a glória nessa noite. E continue a ministrar, ó Pai, os nossos corações agora, na medida em que a gente se volta para a Tua palavra também. Que a gente se aquiete, que a gente consiga compreender verdades profundas que nos transformem, que nos chacoalhem, que nos desafiem às mudanças que nós precisamos, porque estamos aqui para isso. Estamos aqui, Senhor Deus, para Te ouvir, para sermos tratados, ó Pai, como filhos do amor que somos, ó Pai, filhos da obediência, filhos que querem Te obedecer, que querem Te ouvir para sermos melhores na Tua presença, na caminhada diante do Senhor. Então faça assim na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite, na medida em que a gente se dedica à Tua palavra. Nós a Te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, nós seguimos então com essa temporada que nós estamos, desses 2 meses olhando, pensando em obras, e temos aqui nos dedicado exaustivamente a esse assunto. A gente tem caminhado nesses domingos olhando para a história de Neemias, Neemias que é um construtor, alguém que vive construção, alguém que vive obras, na medida em que ele se dedica a se oferecer como instrumento do Senhor para uma obra que precisava acontecer para o povo de Deus, para algo que Deus desejava para a história da nação de Judá. Ele é alguém que Deus o levanta, ele se deixa ser usado totalmente por Deus. Mas algo que eu quero chamar a tua atenção aqui é justamente pensar que a gente tem percorrido esses domingos aqui, nós temos percebido, então, Neemias que tem vivido uma história, uma trajetória vitoriosa. A gente tem se dedicado aqui a vários lances dessa história, desse relato, e temos percebido passos vitoriosos na vida de Neemias, e como é bom poder ver isso e se inspirar por isso. Mas na medida que nós vemos também passos bem-sucedidos, passos de vitória, a gente ao mesmo tempo percebe que isso não necessariamente é fácil, mas muito pelo contrário, é uma história assim árdua, não é? É uma história que requer, que demanda, que exige da parte de Neemias e daqueles que estão caminhando com ele. Tem um ditado que nós conhecemos bem, né? Que as pessoas às vezes brincam e falam sobre aquela ideia de dias de luta, dias de glória, não é? E eu marquei aqui essa frase porque quando a gente pensa sobre essa trajetória de se empreender por obras, a gente está vislumbrando grandes coisas, grandes objetivos, grandes vitórias, né? Algo que a gente pode pensar assim, mas algo que requer, demanda, inclui sim muita luta, muito esforço, muito trabalhar, vamos dizer assim. Igualmente tem sido, a gente pode se deparar com um relato, com a história que tem a ver com a pessoa do nosso Neemias aqui da palavra de Deus. Se por um lado ele vai tendo êxito, ele vai vivendo um processo de vitórias passo a passo, por outro lado a gente percebe sim que ele tem as dificuldades, os embates naturais que acontecem em meio a essa experiência de se mobilizar, de se agir, de correr atrás para que uma obra aconteça, tendo aí seu envolvimento, a sua participação.
A gente já tem percebido isso em alguns trechos aqui que a gente tem se dedicado, alguns fragmentos. O próprio capítulo 2, a gente vai perceber duas ocasiões do qual já é mencionada a atitude ali, além das dificuldades naturais que haviam para a obra propriamente dita, a gente vai ver um Neemias que também está enfrentando até mesmo oposição. A gente vê em dois versículos do capítulo 2, mas nós também adiante na sequência do livro podemos ver aí capítulo 4 fala muito disso, capítulo 6 também vai mostrar sobre isso, porque esse é o Neemias que está construindo. E a gente vai ver que na medida que Neemias ele está nesse projeto de construção, ele enfrenta sim dificuldades, ele enfrenta oposição, até mesmo de dentro. A gente vai ver no capítulo 3, versículo 5, que uma dada parcela do povo, por exemplo, não compra o projeto, não segue junto ali com Neemias, conforme todos estavam convocados a se envolverem naquele projeto, alguns não vão. Mas a gente vê alguns ainda mais acentuadamente. A gente já começou a ver um pouco disso na semana passada. Alguns ali dos povoados, das províncias que estavam ao redor de Jerusalém, começam a fazer uma dura oposição. Nós estamos falando aí de Sanbalate, o governador da província de Samaria, ao norte de Jerusalém. Estamos falando de Tobias, governador da Amonita, ali da região de Amon, ao leste de Jerusalém. Estamos falando de Gesem também, que era um líder das tribos que estavam ali na região ao sul de Jerusalém, e começam a fazer esse tipo de resistência ali. A gente pode perceber no capítulo 2 que eles já se irritam logo quando a notícia da obra chega. Eles não querem o bem de Jerusalém, eles não dão a mínima para Jerusalém. Quando chega a notícia de que está acontecendo um movimento ali para obras, para mudança, para revitalização, para retomada dos muros, das portas, eles já começam a se irritar ali. E na medida em que então o povo começa, depois da notícia chegada, eles começam a se mobilizar para construir, aí o texto que nós vimos na semana passada, 19 e 20 do capítulo 2, eles vão realmente ali buscar se aproximarem daqueles que vão construir, para tentar desanimá-los, para dizer assim: olha, essa causa é uma causa sem propósito, ela não deve ter a atenção de vocês não dão conta disso, vocês são pessoas que não vão dar conta de empreender essa obra aí, ela não vai para frente, vocês mesmos acreditam nisso? E no capítulo 4, então, a gente vai ver o inteiro discorrer dessa oposição, e nós vamos olhar hoje para ele aqui. Capítulo 6, depois nós num outro momento também, a gente pode perceber também que há ali até uma direção de uma oposição com relação à pessoa do Neemias. Por quê? Porque todas as vezes que uma causa ela é desacreditada e a oposição não dá conta da causa, aí os líderes eles são confrontados. Sempre isso acontece. E é o que acontece, o capítulo 6 registra isso. Mas hoje nós vamos olhar um pouco com mais atenção essa situação da oposição que acontece ali para esse movimento de obras. Convido você para que abra a sua Bíblia, então, em Neemias, no capítulo 4, nós leremos os versículos desse capítulo aqui nessa noite. Neemias, capítulo 4, leio aqui na Nova Versão Transformadora. Convido para que você acompanhe comigo essa leitura que diz assim. Título aqui na NVT é: Os inimigos se opõem à reconstrução. E diz assim, sempre se lembrando que é Neemias falando aqui em primeira pessoa, ele contando a história. Versículo 1 diz: Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ele ficou furioso quando ele viu que aquela história toda estava realmente saindo do papel e de fato estava acontecendo. Ele indignou-se e zombou dos judeus. Ele disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Eles imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia, eles imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios?
Novamente a gente vai ver aqui ele fazendo esse movimento de discurso, de oposição à obra. E ele está falando isso com relação a sacrifícios e tudo mais, por quê? Porque eles estão em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde tudo isso é representativo, por ser a cidade do povo de Deus, lugar onde se sacrifica. Eles pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. Ele começa a questionar e fala assim: como que essa obra pode acontecer? Da onde que eles têm a ideia de que isso acontecerá? 3. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Por que essa fala aqui do Tobias? Porque a gente deve se lembrar que Esdras já tinha provavelmente tentado empreender uma tentativa de reconstrução dos muros, mas eles foram derrubados. Então, essa fala em tom de ameaça aqui de Tobias tem a ver assim: olha, ainda que se construa alguma coisa, mas isso não vai prosperar, isso não vai ser bem sucedido, isso não vai avançar. Versículo 4, Neemias. Então eu orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores a sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui, diante dos construtores. Neemias orando. Versículo 6. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonistas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles vão ficando cada vez mais irados, mais incomodados de saber que aquela obra de fato está avançando, não é? Eles planejaram vir, então, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por família, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos, couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. E os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Ao qualquer sinal de luta, de batalha, ele tocaria a trombeta, todos saberiam que estavam ali para defender uns aos outros, para correrem, para ajudarem uns aos outros. 19. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém.
e assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e a trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que comigo estavam, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Igreja, nós podemos ver aqui uma passagem bem complexa que retrata esse episódio paralelo de construir, fazer a obra por um lado, e por um outro, resistir à oposição. Isso aqui a gente vai ver aqui muitos detalhes aqui sendo registrados aqui. Naturalmente nem poderemos ir ao nível profundo do detalhe que cada um aqui fornece, mas a gente vai poder aproveitar bastante coisa sempre dentro dessa ideia, dessa compreensão de que mãos à obra, mãos ao trabalho, também implica nessa situação árdua de não apenas lidar com aquilo que é pesado do ponto de vista da obra, daquilo que se tem por fazer, como também resistir aos problemas, às dificuldades ou até mesmo às oposições que essas movimentações de obra suscitam também. Mas antes de prosseguir aqui aos pontos que a gente vai se dedicar essa noite, eu quero ressaltar aqui para vocês algo que chamou a minha atenção na medida que eu olhei para esse texto aqui, mais uma vez. Se a gente para e olha a fundo esse texto, a gente vai ver que essa obra, ela tinha tudo, gente. Ela tinha tudo para não dar certo. Porque tinha muita oposição ali. Eles tinham muita adversidade. Tinha muito entulho para ser retirado, tinha muito muro para ser reconstruído, tinha muito vizinho, porque daí aqui agora entra até em cena os asdoditas, que era o povo do oeste, ou seja, todo o entorno de Jerusalém estava preparado, estava se falando para atacar. Eles estavam se posicionando para fazer oposição ao povo de Deus, a essa mobilização de obra. Tinha muita obra para fazer, tinha muito trabalho, tinha muito transtorno, tinha muita oposição. Mas ainda nós vemos que essa obra, ela prossegue por quê? Porque Deus está presente. A gente vê, eu tenho ressaltado isso, Neemias, ele teve todo um momento, uma etapa de preparação antes para que ele chegasse nesse momento e a obra, por meio da sua liderança, pudesse acontecer. Mas o tempo todo, houve essa preparação e há uma dependência por completo de entender aqui que é a presença de Deus que faz essa obra, como nós vimos na semana passada, ser viável. Mas eu chamo a atenção de que Deus estando com eles, Deus poderia ter usado os múltiplos caminhos que Deus sempre pode fazer segundo o seu poder. Deus poderia, por exemplo, ter trazido um exército lá da região de Suzã, do próprio rei, para combater todos esses inimigos. Poderia? Poderia. Deus poderia ter usado muitos outros caminhos. Mas o nosso Deus é esse Deus que sempre usa aquilo que temos disponíveis na nossa mão, e nos abençoa segundo aquilo que nós temos disponíveis na nossa mão, porque o poder dele faz acontecer independente do quanto, do pouco que nós temos às mãos. É ele que pode fazer, é ele que garante esse êxito da obra aqui. É muito maravilhoso de ver que ele faz essa história tão controversa, tão complicada, tão dificultosa, prosperar e acontecer. Nós vamos olhar aqui aos pontos aqui, mas eu já chamo a tua atenção de observar isso, de que o nosso Deus, ele estando presente na obra, ele nos abençoa com o que temos, e na medida que ele nos abençoa, ele garante que até a mais improvável das histórias, das possibilidades, possa de fato acontecer para o bem, segundo o poder que ele pode operar e fazer em favor dos seus. Vamos aos pontos que a gente separa aqui dessa leitura. Eu separei alguns poucos porque a gente tem bastante. Mas o primeiro deles que eu quero chamar a atenção aqui para nós, que a gente pode perceber ao longo do capítulo 4, e que é uma realidade dentro da experiência de Neemias. Irmãos, quanto mais obra se faz, mais oposição se tem, mais dificuldade se tem. Eu vou ilustrar isso de uma forma muito prática. Tem um programa na televisão, talvez alguns já tenham assistido, que chama Irmãos à Obra. Eles são homens que gostam de sair construindo e reformando um monte de coisa. E eles olham um projeto, eles dão um determinado orçamento, porque eles falam assim, olha, X você resolve tudo isso aí. Ah, X eu tenho, vamos fazer a obra. Aí eles começam a fazer a obra, e aí o que acontece? Como em toda boa obra, o orçamento se amplifica. Por quê? Porque na medida que começa a fazer a obra, outros problemas começam a aparecer.
Então, a gente deve pensar assim, que obra é esse movimento do qual você tem um campo de vista, você tem um rol de argumentos, de porquês, de cobertura a fazer, mas na medida que você vai botar a mão na massa, mais coisas vai surgir. Isso acontece lá no programa da televisão, isso eu tenho certeza que você que já mexeu com construção, já viu acontecer também, que o orçamento aumenta, os materiais, precisa de mais material, precisa de mais dias de obra, porque a obra ela chama esse desafio de que uma vez que você adentra ela, dificuldades vão surgir, não é? E é isso que a gente vai ver, dificuldades aqui, a gente pode pensar de todo tipo de dificuldade. O que a gente vai ver aqui da parte de Neemias é que quanto mais ele dá passos em viver o projeto de Deus, em reconstruir a cidade junto daquele povo, mais esse nível de oposição ele vai se acentuando para o povo. Porque as nações ali, eles, a princípio ali ao redor deles, eles simplesmente ficam incomodados com a notícia. Mas depois, quando eles veem que a notícia já vai virar uma movimentação para a obra começar, eles vão lá tentar desencorajar aquele pessoal a começar a trabalhar. Mas depois que a obra começa a acontecer pelas vias de fato, eles vão lá fazer oposição, eles vão lá dizer palavras de ordem para desanimar aqueles pessoal ali, não é? E a gente vê que, segundo o que o próprio texto de Neemias nos fala, né? Tinha gente ali na história daquele contexto ali, daqueles dias, que não queria o bem de Jerusalém. Essa é a realidade de Neemias. Ele tem a dificuldade, os embates da obra, mas ele ainda tem a oposição a lidar ali também. Mas é interessante a gente ver como Neemias, ele lida com as oposições, não é? Eu tenho crescido muito, irmãos, aproveitando com vocês esse tempo aqui de olhar para esse tema aqui da palavra de Deus, em aprender e em ver como no Antigo Testamento Neemias é tão exemplar acerca da oração. Que homem de oração Neemias era! Nós já nos dedicamos um dia aqui só para falar dessa atitude de oração. E Neemias não orou lá, Neemias não era aquele que assim, ele tinha grandes questões, então ele entrou lá atrás no momento e orou por aquilo. Mas a gente vê que a oração faz parte da vida de Neemias. Ele ora o tempo todo. E no texto que nós lemos aqui, a gente vê que de passo em passo, na medida em que Neemias recebe oposição, recebe dificuldades, recebe enfrentamento, problemas, dificuldades que surgem, ele vai orar, ele se dirige a Deus, ele clama a Deus para que a bondade de Deus o capacite a enfrentar aquelas dificuldades que surgem. Esse é o primeiro passo de enfrentamento às dificuldades que Neemias sempre tem, é orar, é falar com Deus, seja falando com o rei, que nem nós vimos lá no capítulo 1, lá há alguns dias atrás, seja aqui diante dos passos dos quais ele começa a lidar com as dificuldades da obra e em paralelo a essa oposição que surge, ele está sempre orando. Oração é a ferramenta fundamental e principal, a inicial de Neemias, e ele está sempre orando, e é muito bonito a gente ver isso e aprender com Neemias acerca disso também. A gente vê que nesse movimento de obras aqui, a gente tem um Neemias que trabalha, mas não trabalha sozinho. E a gente vê que os construtores daquela cidade, daquele povo, estavam muito bem engajados em trabalhar. A gente lê sobre eles aí que eles estavam entusiasmados, eles estavam dedicados. Por quê? Porque eles ouviram ali Neemias chegando e falando assim: eu trago aqui um projeto, mas não é um projeto meu do Neemias, mas é um projeto do Senhor para com a cidade dele. E nós estamos aqui para fazer essa obra acontecer. Na medida que eles se deparam com isso, eles se dedicam, eles se engajam, eles engatam aí nesse projeto e eles vão que vão. Só que, como todo processo de uma grande obra, naturalmente o cansaço chega, dias difíceis chegam, e a gente leu aí no texto que esses mesmos construtores que estavam ali entusiasmados, dedicados, estavam se entregando para aquela obra, eles também, em dado momento, eles se veem cansados também. Mas a palavra, a articulação, a movimentação de Neemias para com eles é perseverança. Vamos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos dará condições, o Senhor nos dará a força que precisamos para que a gente resista, para que a gente tenha resiliência, para que a gente siga naquilo que a gente deve concluir de fato. Não é? E a gente vê que esse povo é um povo obediente ao comando de Neemias, é um povo perseverante, é um povo que corresponde ao chamado, à continuidade, ao avanço daquilo que eles precisavam fazer. Não é? A gente vê que aqui nesse relato, nesse decorrer de obras, acontece aqui em determinados momentos em que
Neemias e o povo é visitado por informação privilegiada, a gente pode ver isso. Porque o que acontece? Quando os povos começam a se organizar, a planejar para atacá-los, os vizinhos dele, do próprio povo que moravam próximos ao povo ali, desses inimigos, ficam sabendo disso e começam a trazer essas informações ali para Neemias, para aquele povo. E essas informações privilegiadas não tem a ver com um povo que ouviu um boato, que ouviu um buchicho, mas tem a ver com Deus que faz as coisas acontecer, que traz as informações que a gente precisa saber para os momentos certos, para as horas certas. Neemias fica sabendo porque isso dá condições dele e o seu povo se organizarem, se articularem para resistir conforme eles precisavam. O Deus que é onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, ele estava lá, ele faz a informação chegar, ele prepara para que essa informação chegue e ajude a Neemias e os seus trabalhadores a se organizarem, a resistirem. A gente vê também que Neemias ele busca ali caminhos de articulação, de estratégia com confiança. Eu chamo a atenção disso aqui, a sua atenção para isso aqui. Porque a gente vê Neemias que ora, mas depois de orar, Neemias vai trabalhar. Porque geralmente as pessoas elas se perdem nesses caminhos. Tem gente que acha assim, eu só vou orar e vou ficar de braços cruzados esperando a vida inteira cair de mão beijada do céu tudo aquilo que precisa acontecer. E não é assim. Tem que orar, mas você precisa botar a mão na massa também. Mas você não pode botar a mão na massa sem orar antes. Então Neemias é esse que assim, ele ora e depois que ele ora, ele fala assim, eu creio que Deus vai nos dar a estratégia certa em meio à resenha, à conversa, ao pensamento, à articulação, o como vai ser feito, a obra acontece. Chama a atenção aqui de algumas coisas que Neemias fez. Gente, quem aqui já se envolveu com uma obra, você sabe como é complicado estar envolvido numa obra. Agora imagine você estar numa obra, carregando massa, carregando material e com uma espada do lado, com uma arma na mão. É muito desafiador, é uma estratégia que você fala assim, o que vai dar certo? Mas Neemias viu que assim, aquele povo não estava sendo chamado somente para construir, mas eles tinham que resistir também, eles tinham que defender o propósito daquela obra, porque era uma obra do Deus deles e eles não podiam fraquejar, eles não podiam hesitar, eles não podiam dar mancada nesse aspecto. E se precisasse trabalhar com a colher de pedreiro aqui, com a massa numa mão e com a outra numa espada, que fosse, mas se fosse preciso teria que ser feito e Deus daria a vitória por meio desse caminho. E Deus abençoou esse projeto, por mais inusitado que seja, porque era o que eles tinham às mãos e Deus abençoa aquilo que temos às mãos se estamos comprometidos com o projeto dele, se estamos confiando nele. Na medida que homens começam a cansar, começam a olhar para si mesmos, começam a olhar para as dificuldades, para as circunstâncias, Neemias é aquele que fala, vamos para frente, porque Deus vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar de passo em passo, Ele vai nos abençoar em meio às estratégias. A gente vê que Neemias, ele traça uma série de estratégias, ele sabe reconhecer que o êxito dessas estratégias vem e provém do que o Senhor os levou a fazer. Porque ele entende que orando, buscando a direção de Deus, Deus movia o seu interior a fazer o que eles tinham que ser feito. E se o caminho inusitado era construir com um aparelho, com um aparato de guerra junto para resistir, que fosse, mas era o caminho e daria certo. E olha como isso é importante, eu chamo a atenção de reparar isso na vida de um Neemias, que estava ali em meio ao seu povo, numa temporada em que o Espírito Santo não estava, por exemplo, ali presente no meio deles. Coisa que hoje nós temos. Mas ele tinha tamanha fé, ele tinha uma tamanha dependência de Deus, ele buscava a Deus, ele olhava, ele confiava em Deus. Versículos 13 e 14 vão mostrar isso aí da parte dele. E na medida em que se busca a Deus, na medida que se depende de Deus, que tem toda a confiança e busca-se a estratégia, a articulação abençoada por Deus na presença de Deus, a gente vê o que acontece no versículo 15. Há um enfraquecimento daqueles opositores. Eles de fato não conseguem prosperar diante daquela resistência movida que os restringiu, daquela resistência que foi organizada pelo povo de Deus para que eles não tivessem aquele êxito. Eles se planejaram, eles articularam, eles buscaram caminhos, eles tentaram acabar com aquele projeto, mas eles não conseguiram.
E aí eu chamo a atenção para aquilo que os versículos 16 a 20 aqui destacaram para nós. A gente vai ver que metade deles estão trabalhando, metade deles estão em alerta. É importante trabalhar, mas é importante vigiar, é importante estar na obra, mas é importante estar atento a tudo aquilo que está acontecendo, não baixar a guarda, trabalhando, mas pronto para a guerra. Você é construtor, mas é soldado também. Essa era a realidade que Neemias lidou naqueles dias, dentro da máxima da ideia da compreensão de que nosso Deus lutará por nós, sem relaxar, sem baixar a guarda. A gente vê nos versículos 21 e 22 que Neemias fala que eles ficavam o tempo todo compenetrados nessa obra. Nesses dias, eles ficavam praticamente, enquanto havia luz de dia disponível, eles estavam trabalhando com entusiasmo, com dedicação. Eles estavam se esforçando diante das coisas que eles tinham que fazer. E por fim, no versículo 23, a gente vê algo muito relacionado à particularidade aqui de Neemias e os seus próximos, que certamente eram os líderes da obra ali. Quando ele diz que Neemias ele diz que ele e os seus líderes, eles estavam tão dedicados, tão focados para com a obra, que eles nem estavam preocupando com nenhum tipo de outras coisas. Eles estavam ali só para a obra, trabalhando. Eles nem tiravam a roupa, eles iam beber água, eles iam fazer outras coisas. Eles estavam com as armas do lado, porque eles entenderam que eles tinham que lutar, eles tinham que defender aquela obra com unhas e dentes, abençoados por Deus. A obra era muito grande, era muito dispendiosa, era muito gigantesca, a gente pode dizer assim. Eles tinham muito pouco nas mãos, mas eles sabiam que Deus, abençoando o pouco que eles tinham nas mãos ali, e eles na dependência e com zelo, com dedicação, com foco, eles não perderiam aquela batalha, não é? E é muito abençoador a gente ver isso da parte aqui do que o texto nos abençoa. E aí eu te chamo a atenção para um fato final aqui, para a gente partir para as nossas aplicações. Depois de tudo isso, nada aconteceu em termos de batalha, em termos de embate, em termos de oposição, em termos de derrotar o povo. Nada. Apesar de todos os planos, apesar de todas as articulações, apesar de todas as críticas, apesar de todas as organizações para que aquilo não desse certo, apesar de tudo aquilo que os inimigos tentaram articular, o povo de Deus não foi afetado, a obra não foi comprometida. O povo foi lá trabalhar com as armas do lado e tudo mais, mas não houve embate, não houve guerra, porque a mão de Deus estava com eles, trazendo informação, provendo caminhos, provendo estratégias, provendo os meios corretos e adequados que eles precisavam para resistirem às dificuldades. Irmãos, aplicando aqui para nós aqui nessa noite, aqui essas observações que são bem produtivas, eu quero destacar aqui da seguinte forma. A gente tem falado sobre construir, sobre edificação, sobre mãos às obras e mãos à obra, e tudo isso tem uma dimensão muito grande. Isso tem a ver com o que a gente faz na nossa vida cotidiana, isso tem a ver com as obras que a gente tem a edificar nas nossas vidas particulares. Viver uma família do Senhor significa em você se dedicar a ela, em você construir ela, em você ser um instrumento do Senhor para edificá-la segundo os princípios do Senhor. Você ser um servo do Senhor de valor significa você ser reformado, você passar por obras, estruturas em você serem mudadas, tocadas, transformadas, para que você seja um instrumento de valor nas mãos de Deus. Você ser alguém de relevância, quer na igreja, quer na sua família, quer na onde você circula, implica em você se colocar nas mãos de Deus para ser trabalhado, para ser reformado e para ser um agente de reforma, transformação, construção, também onde quer que você esteja. Nós temos destacado e falado disso quando a gente chama a atenção para esse tema. Mas o nosso assunto de hoje é falar de oposição. E oposição aqui pode ter um aspecto muito pessoal, sim, ligado a pessoas que se opõem a nós, sim. Mas eu não estou restringindo a isso, eu estou falando de oposição, de dificuldades que enfrentamos quando queremos construir. Dificuldades, embates, problemas, coisas que nos custam, coisas que exigem de nós, quando nós nos dispomos a ir além, a fazer algo demais, a fazer algo mais produtivo, a nos aprimorarmos, a entregarmos algo melhor. Todas as vezes que nós vamos nos movimentar para obras, nós enfrentaremos dificuldades, oposições. Eu quero fazer esses destaques aqui para nós nessa noite.
Se a gente vai mexer com obras, se Deus tem nos mostrado que Ele não nos chamou para ficarmos no estágio de inércia, ou seja, nós precisamos de obras, pode entender uma coisa, meu irmão, chama a atenção para você, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter oposição, nós vamos ter problemas, situações a superar. Não é assim, olha, vem servir ao Senhor que você não vai ter problema. Vem viver os planos de Deus que você não vai ter dificuldades. Se você quer edificar uma família do jeito que o Senhor te ensina por meio da palavra, vai ser tudo perfeito, nada vai ser dificultoso. Se você quer ser um servo de Deus na igreja, cada vez mais comprometido com o reino e frutificar no reino, vai ser uma história linda, você nunca vai ter dificuldade. Não é verdade isso. Na verdade é o contrário, quanto mais você se movimenta para obras, mais desafios, mais embates, mais dificuldades você vai enfrentar. Porque assim como uma obra comum, é aquele exemplo que eu citei de você começa a mexer numa coisa e começa a aparecer coisa, na medida em que nós queremos nos propor a coisas mais elevadas, e a gente começa a se colocar como um campo de obras para o Senhor, as nossas estruturas vão ser tocadas, problemas vão ser revelados, problemas ligados à nossa pessoalidade, aos nossos sentimentos, à nossa personalidade, aos nossos temperamentos, coisas que são fraquezas que às vezes estão lá dentro, a gente nem sabe que não está bem, mas enquanto está tudo quieto, está parado lá. Mas na medida que você se dedica, se coloca para viver algo diferenciado, algo maior, algo mais elevado na presença de Deus, essas coisas vão aparecer sim. Às vezes tem a ver com aquilo que você sofre em termos de obra na sua própria vida, ou às vezes isso tem a ver com as obras das quais você se entende a provocar, a fazer no mundo. Dificuldades, oposições vão surgir, e isso é o que muitas vezes nos leva a pensar duas vezes e a falar assim, não vou me meter com obras não, pensando bem, deixa eu aqui no meu canto, pensando bem, vou ficar aqui na minha, porque, sabe por que a realidade? Você quer se poupar, você quer se preservar, você fala assim, é melhor ficar na minha, porque daí eu não tenho encrenca com ninguém, não tenho dificuldade com ninguém, não é? Aqui eu fico na minha zona de conforto. Irmãos, a começar em mim, a cada um que aqui está, todos nós gostamos de zona de conforto. Porque a zona de conforto dá aquela sensação de estabilidade, de bem-estar, de que está tudo muito bem. Só que Deus não nos chamou para a zona de conforto. Deus não nos chamou para cruzarmos os braços. Deus não nos chamou para não fazermos nada. Lá no Éden, quando Deus chega para o homem, Deus dá a capacidade do homem produzir coisas, fazer coisas, realizar coisas, se envolver por projetos, por obras, por planos, trabalhar. Deus não chamou o homem. Deus poderia ter chamado o homem muito bem, ter falado assim, vem cá Adão, olha, jardim lindo, perfeito, a natureza é grande, é linda, é maravilhosa, fica aqui só contemplando, fica aqui só analisando, seja a plateia disso aqui. Deus não poderia ter dito isso? Mas Deus deu a Adão capacidades dele produzir. Deus deu coisas boas na mão de Adão e falou, dessas coisas boas que eu te dei e coloquei na sua mão, eu ainda te dou capacidade para que você faça coisas maiores ainda, na medida que você caminhe e vá comigo. E Deus da mesma forma nos chama, nos convoca, nos estabelece para isso. Não estamos para ficarmos na busca da nossa própria zona de autopreservação, de não queremos ir para as obras porque a gente não quer se expor. Tem muito para ser feito, tem muito para ser construído, tem muito para ser edificado, e Deus quer ver se a gente é igual Neemias, que a gente sai lá do conforto, sai lá da Suzã para ir se meter com problema, com obra, com encrenca, com oposição, ou se a gente vai querer ficar lá preservando a gente mesmo, sendo que coisas importantes precisam acontecer e Deus está olhando a nossa atitude diante delas. Precisamos observar isso. Obras sempre vão implicar em dificuldades, mas Deus nos fez bravos no sentido de podermos encararmos problemas se estivermos debaixo da direção dele, porque ele nos abençoa, ele abre caminho, ele nos dá estratégia, ele nos provê condições para que a gente faça o que a gente tem que fazer. O grande problema é que tantas vezes a gente se expõe demais quando a gente andou não tão perto de Deus, a gente sofreu grandes ônus e depois a gente se desestimula de se envolver com obras de novo. Mas nós devemos fazer como Neemias fazia.
Vivemos um processo de enfrentar as dificuldades enquanto envolvemos com as obras em oração, em dependência de Deus, em entender que Ele é orando, colocando diante dEle e buscar os caminhos, as estratégias que Ele nos abençoará a ter para que os problemas, as dificuldades sejam superadas, porque Ele dá condições disso também. Temos que olhar para o campo da nossa vida, para as obras que estão acontecendo e perceber a medida de oração que deve estar presente, que deve acontecer, que deve avançar, para que de fato eu viva as vitórias mesmo em meio às maiores adversidades, às maiores oposições, porque Deus está comigo e Ele abrirá caminho, Ele dará as estratégias acertadas para que eu alcance as vitórias que Ele tem para mim e por meio da minha vida, para você e por meio da sua vida. Temos que observar isso, algo que é vivido na presença, na caminhada com Deus por meio da oração. Servir, entrar em obras e como aqueles trabalhadores que nós vimos aqui, servir com dedicação, com comprometimento, obedecer e perseverar, enfrentando mesmo quando o desânimo quer bater a nossa porta, mesmo quando o desânimo vem bater a nossa porta e querer dizer assim, olha, não vale a pena se envolver com obras, olha, dá trabalho, olha, é complicado lidar com problemas, olha, é difícil lidar com o ser humano, mas temos que olhar para as nossas vidas e dizer, eu vou perseverar, eu vou obedecer, porque se Deus me colocou aqui, Ele não dará nada que eu não possa suportar, e com a presença dEle, Ele me faz poder todas as coisas, porque eu posso tudo nele que me fortalece. E temos que nos dispor a servir, a fazer aquilo que Ele tem colocado, sem relaxamento, com o empenho certo, dedicado àquilo que Ele tem colocado às nossas mãos, contando com a ajuda dEle, sabendo que em cada dia, em cada momento, em cada etapa, em cada lance, Ele fará nos chegar as informações que a gente precisa saber. Ele trará para nós de mão beijada aquilo que nos ajudará a fazer aquilo que estamos fazendo para Ele. Ele fará chegar aquilo que nós precisamos saber, os passos que precisamos tomar, as atitudes que precisamos incorporar para que a gente execute a vontade dEle. Encontrar o caminho de se articular, a estratégia perfeita, a visão, a compreensão abençoada daquilo que Ele quer que a gente faça, para que a gente resista em meio às dificuldades, às oposições que temos, porque de fato, se tem as oposições, mas Ele está conosco para nos ajudar diante de todas as coisas, sempre trabalhando, mas sempre alerta também. Nós precisamos entender que estamos no mundo de aflições, tem muita gente, tem muita coisa nesse mundo, tem muita coisa no mundo natural, físico, tem muita coisa no mundo espiritual que não quer o bem da obra de Deus, não quer o sucesso da sua vida para com Deus. Quando você olha para Deus e fala assim, Deus, eu estou aqui, eu quero passar por obras, eu quero ser alguém mais santo, eu quero ser alguém como o Senhor quer que eu seja, eu quero viver um novo momento na Tua presença, eu quero Te buscar com todo o meu coração. Pode ter certeza que vai vir oposição, vai vir retaliação, vai vir dificuldades para querer desanimar você de construir aquilo que você tem que construir na presença de Deus. Mas é nesse momento que você precisa entender que você vai construir, mas vai dobrar o joelho para orar também. Você vai botar a mão na massa, mas vai tomar a mão na espada também, vai se encher da palavra de Deus para aquilo que você precisa fazer. Não é falar assim, olha, eu quero me envolver mais com a causa de Deus, vou me envolver mais com o ministério, vou passar a segunda a sexta na igreja, trabalhando e não ler a Bíblia. Não, você precisa botar a mão na massa, mas precisa estar com a espada nas suas mãos também, para fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer que você faça, para se empenhar do jeito que Ele quer que você faça. É muito ilustrativo esse exemplo de entender que o processo do qual nós servimos, ao mesmo tempo que servimos, nós também nos armamos no bom sentido para resistir às retaliações que poderão vir sobre nós. As retaliações que virão para querer tirar a gente do alvo, do centro, do núcleo de fazer a vontade de Deus, porque vai vir, mas se Ele está conosco, nada pode nos afetar, nada pode nos derrubar. Essa consciência de sermos construtores, de sermos edificadores, pessoas de mãos à obra, mas de sermos soldados também. Sermos aqueles que estão no reino espiritual buscando a direção do Senhor, a capacitação do Espírito para lutarmos com as adversidades que virão, mas certos de que Ele nos dará a vitória, Ele nos dará o êxito do qual nós precisamos. E assim a gente alcança os bons propósitos que o Senhor tem para nós.
Esse assunto ele é muito rico para a gente percebe que Neemias, então, ele viveu tudo isso para com Deus. E o mesmo está para as nossas vidas também, irmãos. Falar de obra, falar de luta, falar de obra é falar de luta. A gente quer muito bom resultado, mas isso envolve e demanda muito do esforço, do empenho, dos dias árduos, do labor também. Isso às vezes quer nos desanimar, mas nós temos que sair das zonas de conforto. Nós devemos sair desse evitar das obras, porque o que Deus tem a fazer em nós tem a ver com o trabalhar na presença dEle, deixar ser trabalhado na presença dEle também. Obras que fazemos, obras das quais estamos passivos daquilo que Ele constrói e edifica, reforma em nós também. Muitas vezes tem muita gente, tem muito servo de Deus que como se não crescesse nas suas vidas espirituais, porque não quer se envolver com aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Deus está lá querendo fazer grandes coisas na vida dele, mas para isso ele tem que querer. Ele tem que querer de alguma certa forma viver o grande poder de Deus na vida dele, mas ele quer ficar lá em Suzã. Ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer se expor, ele quer achar que tudo que Deus tem para ele é trazê-lo à igreja, é ser abençoado aqui em alguma mínima parte, sendo que Deus quer inundar a vida dele de bênçãos. Neemias, a gente vai ver aqui domingo que vem, nós vamos encerrar essa série. Ela é maravilhosa quando a gente vê e contempla o resultado do qual Neemias participa. Ele e o seu povo estão jubilantes de ver o que Deus fez. Ele saiu poderoso, abençoado na presença de Deus com o que Deus fez, permitindo a ele participar. A sua cidade viveu o grande processo, a grande vitória que eles queriam, que eles precisavam. Mas tudo isso aconteceu quando Neemias se colocou nas mãos de Deus, saiu da sua zona de conforto e foi lá. Por mais que houvesse obra pesada, obra árdua por fazer, por mais que se houvesse oposição, ele é aquele que fala: olha, vamos, porque Deus nos dará a vitória. Essa obra é dele, somos servos dele, vamos trabalhar naquilo que ele tem nos colocado às mãos. E a gente vê que não tem problema para Neemias, não tem dificuldade para Neemias, porque ele é aquele que de fato está interessado na boa obra do Senhor, naquilo que Deus tem a edificar, e nada para ele. Quando homens se levantam, quando oposições se estabelecem, ele está confiante, ele está resoluto, ele fala assim: o Senhor é por nós, nada nos para. Não tenho medo de homens. Pode ser a vizinhança toda contra nós, não se diz respeito a nós, não somos nós que triunfaremos sobre eles, mas é o nosso Deus poderoso e temível. Temos que confiar, temos que nos lembrar dele. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, e por mais que seja inusitada as estratégias, sejam inusitadas as estratégias dos caminhos, ele nos dará a vitória, e é isso que importa. É assim que Neemias venceu, é assim que nós devemos vencer também. Irmãos, temos que ser bravos no sentido de resistentes, de guerreiros, de luta. Não devemos ter medo de oposição, não devemos ter medo de dificuldade, porque Deus nos chamou para sermos bravos na presença dele, cheios do Espírito dele, o Espírito dele que o Novo Testamento chama o Espírito de poder. Ele nos capacitou, ele colocou isso sobre as nossas vidas, não para que a gente fique vivendo uma vida de mamadeira na presença dele, mas que a gente viva na nossa própria pele, nos nossos próprios dias, o grande poder dele se manifestando nas nossas vidas, para que ele assim receba a glória, que nem nós cantamos aqui, por meio de vidas que cumprem os propósitos dele, diante daquilo que temos a fazer. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar nesse instante e nos colocar diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra aberta, muito obrigado pelo exemplo do Teu servo Neemias. Neemias, servo obediente, Neemias, servo construtor, servo de oração, servo que confiava no Senhor, servo que não olhava para as circunstâncias ou para os homens, mas servo que estava consciente de que o Senhor era a sua prioridade, e a partir do Senhor todas as vitórias haveriam de vir. Muito obrigado pelo seu exemplo, Pai. Muito obrigado por ele que pôde viver o enfrentamento à oposição, às dificuldades, às adversidades no Senhor.
E o Senhor deu todas as condições de ele viver, sim, dias de obras, dias de lutas, mas dias de vitórias. Porque é isso que o Senhor nos possibilita quando caminhamos na tua presença, Senhor. Abrimos a tua Bíblia aqui e nos inspiramos, ó Pai, conforme o exemplo do teu servo. Sabemos que temos grandes obras a experimentar na caminhada das nossas vidas. Obras que têm a ver com os crentes que somos, ó Pai. O tipo de crentes que somos. Precisamos ser melhores, precisamos ser santos, precisamos ser filhos da luz, precisamos ser, ó Pai, exemplares, ó Pai, precisamos brilhar como astros nesse mundo, porque o Evangelho, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele está aqui para nos reformar em tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Então reforma o teu povo, Senhor. Mas também nos leve para as obras que o Senhor quer levar, quer fazer para fora de nós e que nos envolvam também. Senhor, tira do teu povo, ó Pai, todo o medo, todo o receio, tira do teu povo toda a fragilidade, toda a covardia, todo espírito, ó Pai, de retrocesso, todo sentimento de busca de zona de conforto, de autopreservação, que não se expõe aos grandes projetos que o Senhor espera de nós. Coloca, ó Pai, no teu povo uma disposição de arregaçar mangas, de se posicionar para fazer o que precisa ser feito, de estar, ó Pai, conforme a condução do Teu Espírito Santo para fazer os Teus planos, os Teus propósitos, os nossos dias, o nosso tempo na nossa geração. Levanta esse povo, levanta essa igreja, Senhor Deus. Levanta todos nós aqui para obedecermos ao Senhor, perseverarmos, ó Pai, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio ao desânimo que às vezes quer nos desvirtuar, quer nos tirar do foco, mesmo em meio às palavras contrárias, mesmo em meio àqueles que às vezes, ó Pai, proferem palavras de desânimo, consciente ou inconscientemente para nós. Deus, que a gente não seja, Pai, por favor, alvo dessas situações, mas que a gente se posicione como servos do Senhor, servos de oração, construtores, mas guerreiros também. Pessoas, ó Pai, que estão aqui com a mão na massa, mas estão aqui, ó Pai, armados, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos fornece como instrumentos de vivermos no mundo espiritual movidos pelo Senhor. Porque tem obras para fazer e o Senhor espera elas por meio das nossas mãos. O Senhor vai fazer o que o Senhor tem a fazer, mas o Senhor também quer que a gente participe disso, Senhor Deus. E que a gente não deixe de participar daquilo que o Senhor tem a realizar. Nos nossos dias, no nosso meio, no nosso contexto. Faça assim, Senhor Deus. Leve-nos caminhos no contexto de experimentarmos as vitórias, sem medo das adversidades, sem medo das oposições, ó Pai, sem medo dos problemas. Porque somos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo de poder. Podemos todas as coisas, ó Pai, no Senhor que nos fortalece. E glórias ao Senhor por isso, Senhor.